Olá, povo de Deus, paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou o Haroldo Monteiro, aqui de Roncador, Paróquia São Pedro. Faço parte do grupo de oração Restauração em Cristo. Nesse tempo eu estou na coordenação do Decanato de Iretama, coordeno a intercessão, faço parte também do núcleo diocesano junto com a Viviane. E nesse dia eu venho passar a formação para vocês do módulo 7 do ENF 2021. Mas vamos iniciar então essa nossa formação nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo e Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo possa, nesse dia, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite que você vai estar assistindo essa formação, que o Espírito Santo possa estar nos iluminando o nosso coração, abrindo a nossa mente, para que cada palavra que for pronunciada aqui possa adentrar no nosso vazio do nosso coração, possa preencher, né? Que essa formação possa nos trazer um novo ensinamento, um novo entender do que é uma intercessão, do que é nos revestir. Hoje a minha formação vem como título Orai no Espírito. Essa formação foi tirada lá da carta de São Paulo aos Efésios, do 6 ao 18, a armadura do cristão. E ela vem nos dizer assim, que o primeiro combate, a carta de São Paulo, ela relata lá no Efésios, relata que a igreja é confrontada por um duplo combate de força do mal. Não um combate contra homens, mas contra o demônio. O primeiro combate é um perigo interior que ocorre dentro da igreja. É a tentação de infidelidade, a graça recebida, a graça de conhecer a Jesus Cristo. Este combate ataca a fidelidade a Deus e ao conhecimento de Jesus Cristo. O demônio entra no coração para levar aos homens a infidelidade e a tentação de viver como pagão, como mundanos, e o pensamento de nos santificarmos, de sentirmos já salvos, porque já nos encontramos e tivemos um conhecimento e uma experiência com Jesus. Que muitas vezes ocorre, né, da pessoa porque já teve um encontro com Jesus, tem uma caminhada, se acha salvo. E não, a nossa salvação vem dia a dia. Nós temos que buscar todos os dias a nossa salvação, buscar estar todos os dias nos repreendendo, nos santificando todos os dias. Então a nossa salvação, ela é uma busca diária, né? Então não é porque nós tivemos aquele momento de encontro, aquele encontro maravilhoso que Jesus vem nos falar, nos dá uma missão para nós, que nós estamos salvos, né? Esse é o primeiro perigo e é real, sedutor, grave. Ele deve ser desmascarado e combatido. São Paulo, na prisão, compreendeu que esse primeiro perigo, essa primeira ameaça, é a ameaça mais perigosa, porque é o mesmo que aconteceu com Eva. A primeira tentação, Eva foi no seu pensamento, no seu coração,
e quando ela saiu do mesmo pensamento de Deus, trouxe uma enorme catástrofe para a humanidade, que foi o pecado, e com o pecado a morte, e onde o diabo vai querer se levantar contra os filhos de Deus. Na nossa mente, para nós extrairmos a graça e para que vivamos uma vida de fidelidade daquilo que o Senhor derramou sobre nós. São Paulo, sabendo que na cidade de Efésios havia muitos idólatras e culto às deuses, via que essa era uma grande dificuldade de permanecer na graça de Deus. E você, como intercessor, aí entra o nosso grande combate de intercessão, entrar na brecha para que os filhos de Deus não sejam enganados como Eva foi por o diabo. E na forma de serpente, o erro de Eva foi dialogar com a serpente. Então a missão do intercessor é estar em oração, onde o Espírito fala. A imagem de Eva representa toda a humanidade no diálogo com a serpente. A missão do intercessor é colocar-se entre a serpente e a humanidade. E é o que acontece muito, né, com as pessoas desse diálogo. Hoje a gente vê pela televisão, a internet, as pessoas muitas vezes deixam sua vida de oração para mergulhar na internet, né? Ver coisas mundanas e acha que isso não vai fazer mal, e ela começa a te tirar da graça, né? E é o inimigo entrando na vida do ser humano, na vida do cristão. Para que não seja enganada, extraviada, que não seja enganada e extraviada por esse diálogo, então o intercessor tem um papel muito importante. Se torna um escudo para a humanidade. Por isso, o intercessor deve estar em vida de profunda fidelidade e intimidade com o Senhor. E Jesus viva esta intimidade com o Pai, voltado para com o Senhor, uma vida no seio de sua missão. Pois a única maneira de permanecer fiel nesta grande guerra e combate é mantermos fiéis à intimidade de vida de oração pessoal. De pequeno sacrifício de cada dia interiorizada no coração de Deus. João, assim como Jesus, experimentou estar no seio, pois ele estava no peito de Jesus, na intimidade. Assim ele conseguiu ficar com Maria aos pés da cruz. A fidelidade, a graça recebida e querer uma vida a graça recebida é querer uma vida de mediocridade em relação à santidade, querendo estar em Deus, mas o coração cheio e pleno nas coisas do mundo. Nessa ameaça, o diabo faz muito refém, porque muitos vão saindo do coração, da oração pessoal, da vida em Deus e se perdendo e permitindo as coisas contrárias ao Evangelho. Vamos caindo na mediocridade da vida de servir. O segundo perigo
é exterior à igreja. São os ataques, as oposições, perseguições que a igreja vem sofrendo. Infelizmente, é menos grave, mas ele vem cheio de fantasia, cheio de ameaça, e isso causa muito medo aos perseguidos, causando ataques à sua pregação, ao que a igreja fala, ao modo de viver, perseguições aos cristãos, martirizando e destruindo a igreja. As perseguições externas ao ambiente são mais visíveis, por isso elas causam mais medo aos cristãos. Apesar da aparência, ela vem com grande violência, e o sangue de mártires fertiliza-se e se torna semente de novos cristãos. Então, para isso, a estratégia para o tal combate é a mesma de Deus, pois entrarmos junto no mesmo combate, pois se em uma guerra a cabeça que é Deus sai vitoriosa, o corpo que somos nós, todos os combatentes unidos, a cabeça também sai vitoriosa. Unidos a cabeça também sai vitoriosa. Então, quando nós estamos unidos em oração, na intercessão, e essa cabeça que nos fala que é Deus, é ela que vem nos orientando, e ela sai vitoriosa, nós que somos corpo, mesmo fracos, nós saímos vitoriosos nesse combate. Devemos obedecer que em todo ataque devemos observar que todo o ataque do diabo, ele acaba revelando a sua fraqueza, porque não consegue atingir o coração daquele que permanece fiel a Deus. Então ele ataca de algum modo a igreja. Quando ela começa a ser atacada externamente, é porque ele está perdendo a guerra. Ele não está conseguindo atingir o coração dos homens. Paulo diz que devemos fazer, diante desses ataques, em termos internos e externos, a igreja. Aí São Paulo nos dá uma estratégia de combate para vencer E a estratégia do nosso combate é sermos homens que vivem no Espírito. Isso está na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 10 a 18. Lá no versículo 10 nos fala em fortalecer. Fortalecer é receber a força de alguém e que a força é esta. A palavra fortalecer vem do dínamo e dinamite. Então a palavra fortalecer vem do dínamo e dinamite. Essa força é o Espírito que o Senhor nos dá. E ela é para explodir todas as barreiras, e que impede que a igreja do Senhor nos dá o Espírito e anunciar o Evangelho. O intercessor
que ora no Espírito é o intercessor que se torna esse dinamite. Nesse modo, o diabo põe as suas barreiras para impedir que a igreja prossiga, enfraquecendo os membros ou tentando enfraquecê-la, combatendo vigorosamente. E aí entra a pessoa do intercessor. Você vê, meu irmão, minha irmã, a importância do intercessor. Se o intercessor não tem vida no espírito, ele não passa de uma pequena bombinha, um estalo, que se joga no chão com o poder que é dado a nós. O Senhor derrama sobre a igreja para fazermos intercessores dinamite, enquanto o diabo se levanta com o seu exército para impedir a igreja de prosseguir, de anunciar e realizar sua missão. Entra a figura do intercessor com uma dinamite que explode todas as barreiras para que a igreja possa prosseguir. Foi Deus que nos escolheu como intercessor para continuar e, ao mesmo tempo, participar da missão de Jesus. Ela que é a grande intercessor. Assim vivemos quando Jesus intercede por Pedro. Jesus entrou na brecha. Ele disse: eu orei por você. Aí o diabo perde a sua batalha. Também o intercessor deve estar fortalecido e entrar na brecha. E quando o diabo tentar a igreja de Deus, o intercessor precisa ser essa dinamite. Para ser fortalecido, devemos treinar para estar revestido, robustecido de força e criar músculo. Paulo diz como vamos robustecer, se revestindo do poder do Espírito, da força do Senhor Jesus. Buscar força, criar músculo, ter a necessidade de criarmos músculos espirituais para esse grande combate e batalha. O intercessor é um robustecido, não entra na academia do Espírito. Que não se exercita. O intercessor que não é robustecido, que não entra na academia do Espírito, não se exercita no Espírito, não consegue viver uma vida de intercessor. Muitas vezes, única maneira de criar músculo é ferindo os próprios músculos. Por isso, às vezes, Deus permite na vida do intercessor muitas provações. E é bendita provações sobre os intercessores, pois as provações são para criar músculo espirituais, para robustecer, para exercitar a força do intercessor, porque o combate dele é maior que todos os outros combates. Por isso que o intercessor tem que viver uma vida de oração, uma vida no Espírito, né? Por que tem muitos intercessores dos nossos grupos de oração, né? Que começa e logo desanima da intercessão, logo sai. O primeiro combate, a primeira dificuldade que ele passa, ele se afasta.
E é porque não vive uma vida no Espírito, né? Vive uma vida tentando crescer um intercessor, mas ao mesmo tempo tem dó de deixar as coisas do mundo, né? Viver as coisas do mundo, viver as coisas mundanas, apegado, não consegue se manter firme ali. Por isso que muitas vezes ele cai, né? Por isso que muitas vezes ele é abatido, né? Porque nós somos soldados do exército de Deus. E quando você cai, você é abatido. Por isso que a gente tem que viver essa vida de oração, viver essa vida, aquilo que diz o Evangelho de Deus. O intercessor é a linha de frente, pois o intercessor é aquele que fortalece os músculos, fortalece o pregador, é aquele que coloca a igreja de pé. Não só um intercessor de palavra, mas de sacrifício, de sangue, lágrimas derramadas nas provações do dia a dia. Enquanto o soldado romano se fortalecia com o exercício carregando peso, nós, os intercessores, nos fortalecemos do dínamo, do poder do Espírito. No versículo 11, Paulo não tem medo de falar que o combate é contra o diabo. Ele fala que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então, nesse combate, temos que se utilizar de toda a armadura de Deus. Nada em nós pode ficar sem essa armadura de Deus. Em uma guerra, temos que estar revestido da cabeça aos pés. Tudo em nós deve estar revestido de Deus. Esta armadura é se revestir de Jesus Cristo. Ele próprio nos revestiu daquilo que Ele é. Jesus, no alto da cruz, doou tudo, até suas vestes, para nos revestir. Revestir de toda a armadura de Deus é uma pessoa. Toda a armadura de Deus é uma pessoa, ela tem o nome de Jesus de Nazaré. E então hoje o Senhor está dizendo através de São Paulo, revestir-vos do Senhor Jesus, para revestir aos ataques, porque de outra maneira nós resistiremos. E por isso, se você que quer orar no poder do Espírito, nada melhor que estar debaixo da sombra do Altíssimo. A Virgem Maria, toda cheia do Espírito, porque está revestida de Deus. Isso é estar debaixo da sombra nas mãos de Deus. E o verdadeiro intercessor é aquele que não vai para o combate sem estar revestido, sem a Sagrada Escritura, sem estar no estado de graça, senão já perdeu o combate. Como orar no Espírito em todas as circunstâncias? Não é só orar em línguas, que é muito necessário uma oração de grande combate e de fortaleza para nós, mas devemos estar debaixo da sombra do Altíssimo, revestido do sangue do Cordeiro, revestido das vestes que nos identifica como intercessor de próprio Deus. Se a luta não é contra homens de carne
as armas também não são humanas, mas nossas armas devem ser espirituais. Saber que estamos lutando contra seres espirituais. Lutaremos assim contra o inimigo, certo? Usando as armas que no momento certo. A armadura completa tem os aspectos defensivo e ofensivo. A armadura completa na hora de defender-se, ela defende, ela ataca na hora de atacar. Então, não podemos ficar na ofensiva ou só na defensiva. Os dois aspectos precisam caminhar junto. O intercessor precisa saber a hora de atacar e a hora de defender. Se é a hora de orar na ofensiva ou na defensiva. Combater, guerreando para isso. Para entrar na guerra, o intercessor deve estar afinado com a voz do Espírito, para saber se é hora de atacar ou defender. Orientado pela voz de comando que o Espírito de Deus, venceremos a batalha. O intercessor precisa saber que entrou nesse projeto desta vocação de intercessão não para atrapalhar o Espírito Santo, mas contribuir com ele, contribuir com o poder e a graça, sabendo o que fazer. O intercessor que não vive uma vida no Espírito, né? É o que está dizendo a palavra aqui. O intercessor que tem preguiça de rezar, tem preguiça de ir à intercessão, vai à intercessão com preguiça, né? O intercessor que tem preguiça de assistir às formações, né? O intercessor que não gosta das orações que é passada. Quando a nossa diocese passa para nossos grupos de oração, os nossos momentos de oração, o Cerco de Jericó, Quaresma de São Miguel. Não é porque a coordenadora da nossa diocese determinou da cabeça dela, não. É porque esse momento de oração, essa vida de oração, ela vem lá da Nacional. Da Nacional vem para os estados. Aí o estado passa para as dioceses. A diocese passa para os grupos de oração. E nós sabemos que muitos intercessores questionam, fica bravo porque está passando, porque é muita coisa. Mas nós temos que... Aí esse é o intercessor que tem preguiça. É o intercessor que está ali para fazer número, né? Só para fazer número. E a intercessão não precisa de número. A intercessão precisa de intercessor com vontade, com pegada. Que tenha coragem. Se você vai para a guerra com preguiça de adentrar, porque a guerra a gente sabe que aquela guerra você tem que entrar no mato, você tem que fazer as suas xoxas lá para se esconder, né? Do inimigo, para atacar na hora certa, né? Para que o inimigo não te veja quando você está chegando. Esse intercessor, esse soldado que tem essa preguiça, tem preguiça de carregar o peso do seu fuzil, né? E o nosso fuzil, ela está aqui, né? Que é a Bíblia Sagrada. Intercessor que tem preguiça de ler. É mesmo que o soldado que tem a preguiça de fazer a manutenção no seu fuzil, na hora que ele precisar ele não vai conseguir acionar. E a nossa manutenção é ler a Sagrada Escritura, é conhecer o que a palavra de Deus nos diz, né?
Então esse intercessor que tem essa preguiça, é o que está dizendo aqui a palavra, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, é o que está aqui na formação. Essa formação, alguém fez ela, alguém com muito mais experiência que qualquer um de nós. Ele só atrapalha. Então, se você for um intercessor que vai na intercessão só para atrapalhar, mude seus pensamentos. Não faça isso. Olhe com carinho a missão que Deus nos deu, né? Lá no versículo 13 e 14, Paulo vai dizer que devemos estar em pé, com postura de intercessor. Ninguém vai à guerra pensando que vai perder, mas com a visão de vencer. Este grande combate, o intercessor deve sempre saber que seremos vitoriosos, porque o Senhor nos dá a vitória. Mas devemos contribuir e não atrapalhar os planos de Deus. O intercessor sem postura, desanimado, preguiçoso, que não entra no combate do sacrifício, das ofertas de si mesmo, no dia a dia, não tem condições de ser intercessor. Postura é o que o verdadeiro intercessor vai ter. Morrer para ofertar a sua oração pelo outro. O intercessor com postura de derrotado, é melhor não ser intercessor. E então a cabeça erguida, na certeza que o Senhor nos dará a vitória, mesmo saindo ferido da guerra. Jesus, altamente ferido da guerra, mas saiu vitorioso na ressurreição. Ele nos trouxe a grande vitória sobre o mal. Devemos ter postura de intercessor para entrar e sair vitoriosos do combate. Intercessor, reclamão, murmurador, só atrapalha o combate de Deus. Te chamou para a missão de Deus. Deus te chamou para a missão. Então seja fiel até o final no combate, com postura. O cinturão cingido com a verdade da palavra, rodeada, apertada, ajustada, que o que era esse cinturão era uma saia de couro presa no cinto com lâminas de metal que protegia os rins, as entranhas, os órgãos de fecundidade e a região lombar. Os rins representam o símbolo de vida, amor e misericórdia. Aquilo que vem de dentro, ele filtra, e o que presta e o que não presta, então deve ser cingir para filtrar, e o que é verdade e o que é mentiroso. E a verdade é Jesus Cristo. Para que um intercessor seja fecundado na sua missão, os seus rins precisam estar ajuntados, apertados, não frouxos. Na verdade, a verdade precisa envolver e cingir e rodear a vida do intercessor. O intercessor tem o compromisso, o intercessor que tem o compromisso com a mentira, já tem um compromisso com o diabo. Forte isso, né, meu irmão, minha irmã? Forte isso.
A justiça é como a couraça. A couraça é como uma camiseta que protege o coração, a barriga, os órgãos vitais dos ataques de perto. Ele diz para revestir do coração para que seus órgãos vitais estejam protegidos com a couraça da santidade. Isso é minha decisões estejam revestidas da santidade de Deus, a partir da justiça de Deus. Lá no versículo 15, nos fala das sandálias. As sandálias de couro que os soldados usavam era de couro grosso e com pregos para caminhar no deserto, para firmar-se os soldados no solo, para não cair diante do combate. Podemos dizer que Maria e João tinham essas sandálias, que esses pregos firmavam a vontade de Deus na rocha, firmado na terra, para não caírem e vacilarem. Também as sandálias eram até a canela e protegiam até os joelhos, protegendo contra cobra, escorpiões. O Evangelho nos dá a firmeza do nosso caminhar. Como intercessor, pregar o Evangelho, intercedendo também pelos pregadores. Esse é a grande maneira de entregar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Lá no versículo 16, fala do escudo. Era uma grande... O escudo era um grande e defendia contra os ataques de flechas que vinham de longas distâncias. Os escudos eram ungidos com óleo para que as flechas caíssem. Fala-nos então que devemos nos revestir em todo momento. Devemos ter esse escudo da fé, fé carismática, essa fé expectante que vai revestir não só o corpo, mas todo o combate. É a fé que nos põe de pé, que nos torna vitoriosos, porque a força que nos reveste é maior que a força que está no mundo. Essa fé que nos reveste é a fé que nós temos em Deus, a fé na Eucaristia, nesse Jesus que morreu por mim e por você. O capacete protegia o crânio, a orelha, o nariz, o maxilar. Colocar o capacete da salvação para a nossa mente, nossos ouvidos, não seja enfraquecida com as maldições, com as palavras, com as risadas do inimigo dizendo que nós vamos perder essa guerra. Então, o capacete é a maneira de sermos envolvidos pela vontade de Deus. O capacete da salvação de Jesus. A espada de ferro é manuseada pelas mãos, ou seja, a palavra de Deus, assim como a espada, está em nossas mãos. Precisamos ter mãos capazes de guerrear, capazes de lutar, não para vencer, não que vencer com a espada da palavra, mãos que vencem com a espada e da palavra, com a espada da palavra. Intercessor que não busca o Senhor na palavra não consegue essa espada e lutar contra os inimigos. Lá no versículo 18, vemos que
todo o exército tinha um grito, uma canção de guerra dada pelo oficial. Era um encorajamento, uma alimentação para a guerra. Era uma maneira de estimular. Quando o oficial dava o grito, os soldados começavam a avançar contra os inimigos. Era a partir desse grito, dessa moção, desse rema dado pelo oficial que o exército caminhava. Exatamente entendendo que nosso grito de guerra do intercessor é em favor da igreja. É a oração de preces e súplicas. Oração constante no Espírito. Uma vez revestido de Cristo e armado, eu vou dar meu grito de guerra, de vitória, meu alimento diário para que eu permaneça de pé. Vai ser minha oração no Espírito, a certeza da vitória. A estratégia é o plano de guerra dado pelo Espírito de Deus. Serão nossos planos de guerra a partir da oração no Espírito. E não só da oração no Espírito, mas também da Santa Eucaristia, né? Nós temos que estar revestido. A oração no Espírito é o que nos... A oração no Espírito é orar no Espírito de Deus. Lá em Romanos 8, 26, a oração no poder de Deus é a oração no poder do Espírito, fazendo um clamor como um grito de guerra e vitória. Orar no Espírito tem dois aspectos. O primeiro aspecto de orar no Espírito é orar em línguas. Certa vez estava um grande momento de oração. Orávamos em línguas. O Senhor nos deu uma visualização. Mostrava uma grande quantidade de demônios com as mãos nos ouvidos, não suportando a oração em línguas, porque uma oração só Deus, porque oração que só Deus compreende e entende. Os demônios não compreendem e ficam confusos com a oração em línguas do intercessor. E da mesma forma que nos defendemos dos dardos do inimigo, a oração em línguas são dardos inflamados para o poder de Deus. Quando o diabo lança sua flecha com fogo, nós lançamos os dardos do Espírito, que é nossa oração. No segundo aspecto de oração na vida do Espírito, em 1 Coríntios, no Coríntios 12, 13, vem nos dizer, nos fala para o poder dizer que Jesus nos fala que para poder dizer que Jesus é o Senhor e eu preciso estar debaixo do senhorio de Jesus. Para eu poder dizer que Jesus é o meu Senhor,
eu preciso estar no senhorio de Jesus, estar na graça. Para poder dizer isso, eu preciso estar mergulhado no Espírito, da mesma forma, no orar, interceder no poder de ter uma vida no Espírito, intercessores que ofertam uma vida em intercessão, fazem da própria vida uma missão de intercessão. Por isso é preciso saber morrer para si mesmo, para o outro, viver com uma vida ofertada a Deus, entender que não mudamos os planos de Deus, nós fazemos acontecer na vida da igreja e na vida dos homens os planos de Deus. Por isso oramos por todos e se tornamos disponíveis aos planos de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida à oração, à vida da intercessão, nós não precisamos estar clamando aquilo que nós precisamos. Deus entende do nosso sacrifício e aquilo que nós precisamos, né? Foi o que eu entendi aqui nessa parte. Como exemplos, temos lá em Gênesis 21:1, quando Deus visitou Sara, que não podia ter filho. Moisés orou por Abimales, e Sara, sua mulher, foi abençoada. Quando o intercessor esquece os seus interesses e olha para o interesse do outro, o Senhor assume as nossas coisas. Temos também, por exemplos de Jó, lá em Jó 42:10, quando que deixa de pensar em si para orar por seus amigos, e Deus restituiu todas as suas coisas. Vemos também que Moisés, sobre o monte, lá com Araão e com Ur, e cada um segurando seus braços, ao orar com seu corpo de forma de cruz, a vitória aconteceu. A oferta de si mesmo, ofertando a nós mesmo, que o Senhor cuida de nós. Então nós temos que nos ofertar inteiramente a Deus. Lá em Lucas 1, Maria renuncia toda a sua vida e todos os seus projetos. Ela morre para si mesma, fazendo da sua renúncia um grande bem à humanidade, trazendo a própria salvação de Deus para a humanidade em seu Filho Jesus. Isso também é orar no Espírito. Não só orar em línguas, e também ofertar e renunciar a si mesmo. Maria trouxe para a renúncia a si mesma a própria salvação de Deus. Lá em Lucas 22:42, Jesus morre para si mesmo. Ele, como um grande intercessor, ainda intercede pelos homens. Devemos orar poderosamente no Espírito, em todas as circunstâncias. Orar constantemente significa transformar o tempo e o momento em oração. Em oração, em línguas ou vida ofertada, fazendo com que o tempo favorável a Deus aconteça na vida dos homens. Essa é a missão do intercessor. Trazer o kairós de Deus ao tempo de Deus
seja orando no Espírito ou morrendo para si mesmo, fazendo da sua própria vida uma oração no poder do Espírito de Deus. Terminemos aqui essa formação, né? Essa formação que foi ministrada pelo Padre Eduardo José, lá no ENF 2021, né, desse ano, e que nesse dia eu repasso a vocês. Vamos fazer esse momento de encerramento aqui, pedindo que o Espírito Santo possa adentrar no nosso coração, que cada palavra que foi dita aqui, ela possa ser alimento na nossa vida, na vida de cada intercessor, que nós possamos olhar na nossa caminhada, né? Se nós estamos sendo esse intercessor que Deus quer, né? Que nós não estamos sendo esse intercessor preguiçoso, né? Murmurando, que nós possamos absorver essas palavras que foi dita aqui, que o Espírito Santo possa encher o nosso coração, que o Espírito Santo possa alimentar a nossa alma, que ele possa adentrar no vazio da nossa mente, que o Espírito Santo possa preencher tudo aquilo que está vazio na nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo possa iluminar a sua missão. Nós estaremos aqui sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus a todos.